Daqui a pouco eu tenho um áudio do meu amigo Valdomiro. Bacana. E aí, Ana? Que bom, que prazer. Seja bem-vinda, né? Nossa, Receber que saudade essa grande, mulher hein? nova, bonita. É relembrar, né, do tempo aqui com o Salão de Beleza, iniciando na carreira, na área da beleza, e hoje fazendo parte de uma forma diferente, né? Sim. Vindo aqui por um motivo diferente, tão especial quanto das outras vezes que estive aqui. Quero até agradecer a Ellen também por esse carinho, a Patrícia Maquiama, que está sempre com a gente, juntinho, né? O pessoal da trilha, minhas trilheiras aí, e também são responsáveis, né, por estar acontecendo isso tudo. Então, gente, todo mundo já sabe, né? Empreendedorismo eu comecei aqui, em Conceição do Jacuípe, no meu salãozinho ali, na Rua Chile, atendendo essas pessoas maravilhosas que confiaram em mim, não é? E, de toda forma, sempre respeitaram também o meu trabalho e eu sempre respeitei essas pessoas incríveis que me davam oportunidade. Né? E hoje eu já estou vindo aqui como escritora, novidade. Sim, é isso mesmo. Daqui da terrinha. Então, gente, eu estou lançando o meu livro, 31 Portas Abertas. Sim. Esse livro, ele tem dois acontecimentos especiais, que é o seguinte: nós vamos fazer um movimento chamado Travessia. Por quê? Porque esse livro, 31 Portas Abertas, ele é baseado em provérbios, nos 31 capítulos de provérbios. Sim. E eu trouxe nele um pouco de neurociência e psicologia positiva, que foi o que eu fui estudando depois, conceituando um pouco mais na minha própria busca pelo autoconhecimento. E foi muito interessante, porque na pandemia, todo mundo surtou na pandemia um pouco, né? Sim. Mas eu estava longe das minhas filhas, eu não estava bem, porque toda hora era uma notícia ruim, diferente. Então, isso acabava movendo um pouco o emocional da gente para baixo. E o que é que aconteceu? Eu sempre gostei de me exercitar. Eu estava treinando para correr 21 quilômetros. E com essa parada, ninguém ia mais na academia. Nem saía na rua direito, né? E aí, o que foi que aconteceu? O meu preparador, Kim, chamou a gente, um grupinho, eu, a irmã dele, um outro grupo, para fazer exercício todo dia, 4h30 da manhã. E só que, tipo assim, em off, né? Em Porque off. ninguém podia sair de casa. Era tudo online. Na realidade, a gente abria assim o Instagram, ele ensinava os exercícios. Sim. E a gente fazia olhando, observando ele. Só que uma coisa interessante que ele fez era que toda vez que a gente iniciava, ele abria a Bíblia em Provérbios. Então, se era o dia 3, ele abria Provérbios e lá estava no número 3, né? No capítulo 3, e ele lia todo o Provérbios. Então, eu achei aquilo tão interessante, eu comecei a gostar tanto, que no mês seguinte eu comecei a fazer. Eu comecei a ler todo mês. Só que o que é que eu vi? Eu voltava a ler, mas quando eu lia o mesmo capítulo, me tocava de uma forma diferente. Era um jeito diferente de falar comigo. E aquilo acabou apaziguando mais o meu emocional, melhorando mais a minha visão de esperança do mundo, minhas filhas também, entendeu? Então, assim, foi muito gratificante todo esse processo que eu vivi com Provérbios. E depois disso eu resolvi fazer faculdade, já estava entrando no autoconhecimento. Aí resolvi fazer faculdade de especialização em neurociência e psicologia positiva. E foi daí onde eu tive o insight de trazer os 31 capítulos de Provérbios num livro, só que com exercícios, reflexões, não é? Toda uma jornada para a pessoa viver durante os 31 dias. Que interessante, hein, né, Rubens? Você tem alguma religião? Ou usou como um princípio religioso Provérbios? Menina, eu sou católica, mas eu não era praticante
até então. Inclusive, depois disso, eu me crismei e me casei na igreja, tá, gente? Foi participativo por isso, né? E fui conhecendo um pouco da história, porque a maioria de nós, às vezes, pensa assim, é muito chato ler a Bíblia, eu não entendo o que é que está escrito, né? Então, uma dificuldade um pouco para ter acesso a esse livro, né? Que tem mais de 2000 anos. E você vê que o livro de Provérbios, né? Como você falou, é uma questão de reflexão, né? É uma reflexão diária, é um dia após o outro, mas que também pertence ao Antigo Testamento. Ele não está, né, tão atualizado, mas eu não falo da atualidade da questão do dia, mas do tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele extremamente, né, traz essa... atual, né, com uma perspectiva muito, muito sólida do que a gente vive no nosso dia a dia. Exato. Mas, nessa trajetória, né, dessa construção, você fala muito a questão da pandemia. Sim. E eu acho, sabe, Ana, que a pandemia ela foi um despertar tanto para coisas boas quanto para coisas, né, para os momentos difíceis que a gente vive, né? Exato. Então, assim, além disso, qual é o aprendizado? Eu acho que você já traz essa questão do autoconhecimento. Sim. Por quê? O autoconhecimento com o provérbio. Destrincha um pouquinho isso com a gente. E no livro, né? Como é que você traz tudo isso direitinho? Fala um pouquinho pra gente, para que as pessoas possam se interessar. Porque a leitura hoje em dia, você vê que não é todo mundo que está querendo ler. Exato. Então tem que ser uma leitura interessante. Exatamente. Mas por quê, né? É interessante. Sim. E eu fiz uma breve pesquisa na época, que assim, até o Kim, ele falava para mim, que o livro de Provérbios ele foi escrito pelo rei Salomão, que era considerado um dos mais sábios da época, né? E ele escreveu esse livro como se fosse como é que eu vou dizer? Não um plano, não, mas um guia para o filho dele, né? Ou para os filhos dele. E foi muito interessante ver na linguagem dele que assim, que existem comportamentos que a gente pode ter na vida e que podem ser mais edificantes no relacionamento com as pessoas. E a neurociência e a psicologia positiva, eu achei interessante acoplar nisso, porque tem tudo a ver. Comportamento, emoção, o que você guarda de sentimento, o que você traz muitas vezes de crenças, do que você passou na sua infância. E muitas vezes numa leitura como essa pode despertar, nossa, isso também aconteceu comigo. Então, será que eu posso fazer diferente? Aí o que é que eu trago? Eu trago uma mensagem provocativa no livro, não é? E se você fizesse dessa tal forma? E se fosse com você? E se você fosse abordado desse jeito, o que aconteceria? Então, a gente traz essa provocação para fazer com que a pessoa crie uma consciência de quais comportamentos eu estou vivendo hoje, ou como eu estou vivendo a minha vida e quais resultados eu estou tendo com esse tipo de comportamento, sentimento ou descontrole emocional também, né? Que a gente vive muito, né? E você, Rubens, tem uma pergunta? A questão do provérbios, independente do livro da Bíblia, que a gente hoje não ensina mais através de provérbios, é de pequeno que se torna pepino, de menino que se torna pepino. Esses provérbios a gente entendia tudo. Não é, tia, né? Hoje a gente não está fazendo. Sente falta disso? Demais, demais, demais. Na infância, eu acredito que todo ensinamento, eu lembro da minha avó, o que ela falava era tipo em ditado. Não é? Terra de cego, quem tem olho é rei, esse tipo de coisa, né? Quem tem olho é rei. Então, se você tem um olhar mais observador, você ganha, entendeu? Então, esse tipo de coisa, eu acredito que foi se deixando, né? Se perdendo. E a gente pode trazer isso de alguma forma para a nossa vivência. O que é necessário para a gente se autoconhecer? Nossa, primeiro querer. Sim. É o ponto de partida, porque eu acredito, se você não se abrir, João, para se conhecer, não tem psicólogo, não tem psicanalista, não tem psiquiatra que dê jeito, sabe? Entendo. Porque tem gente que fala de todo mundo, né? Você aponta o outro, né? Suas qualidades e defeitos. O povo adora falar muito mais de defeito do que qualidade. Mas todo mundo conhece o outro.
Mas e você olhar para si mesmo, né? Nossa, Eu acho que é um grande desafio, é né? um grande desafio. E foi através disso que eu criei a trilha, né? Sim. Que é hoje o nosso Instagram. Sim. A trilha é um conjunto assim de 8 passos com ferramentas de autoconhecimento, onde a pessoa começa a se conhecer um pouco mais através do perfil comportamental, suas forças, seus talentos, quais comportamentos que pode estar sabotando a vida dela. Sim. Então, a gente criou uma metodologia muito bacana para ajudar as pessoas a se conhecerem. Vou falar aí pra gente, vai. Pode? Pode. Ah, eu adoro, é bom. Eu já tô começando a trilhar minha mente aqui, ó. Vocês vão adorar, porque assim... Ariana. Ariana. Explosiva. É Mas ao mesmo tempo maravilhoso. determinada, né? Só que não é uma trilha, no início até as meninas viram, porque não era uma trilha de você percorrer uma trilha, um caminho já feito. Sim. Muitas vezes essa trilha é um caminho que você nunca percorreu, porque você nunca se deu oportunidade. Então, Sim. é você que faz a sua trilha acontecer na metodologia, sabe? Você vai se conhecendo, vai se vendo e vai fazendo as coisas fluírem, né, no autoconhecimento, no seu próprio autoconhecimento. Sei. Aí esses 8 passos, qual seria o primeiro pra gente poder O primeiro passo é o eu sou, que é assim, S-O-L, alma, né? Eu sou que a minha alma, não é? Identificando a minha alma, qual é a minha essência, por que que eu tenho certos comportamentos ou por que eu prefiro certos comportamentos. Sim. Nisso a gente aplica uma metodologia, que é uma ferramenta, você responde e depois eu faço a devolutiva, trazendo todos os aspectos que saíram ali e intercalando isso com o que acontece no contexto da sua vivência, em tudo que aconteceu na tua vida até hoje. E esse eu sou traz a minha questão familiar, né, o parentesco, os avós, bisavós, os pais. É chamado a metodologia ontológica, né? Sim. Porque ela vai lá na causa raiz. Ela tem que ver, assim, de que universo veio Sim. essa mentalidade. Porque um comportamento de hoje, ele não foi formado assim da noite para o dia. Não, se usou muito aí alguns questionamentos chamados de gatilhos, né? Sim. Existem gatilhos, existem palavras que de repente, ou tonalidade de voz, que quando chega até você, te automaticamente impulsiona uma reação sua emocional, entendeu? Então, como saber de onde veio isso? Como saber qual é a história por trás? Eu sempre falo isso com as meninas, né? Qual é a história por trás disso? E aí a gente vai investigar para poder também libertar a pessoa e a pessoa dizer, não, eu posso ser quem eu quero ser. E não aquilo que eu vivi, né? O Eckhart Tolle, não, deixa me ver. Que tem uma frase que ele fala assim, Descartes, não, peraí, vou achar o nome do homem. Ele fala, eu não sou o que a vida fez comigo, mas sim o que eu faço com o que a vida fez comigo. Mas só quem pode pronunciar algo desse jeito é quem se autoconhece. Não tem como ser diferente. Porque enquanto isso não acontece, nós acabamos sendo frutos do meio, sabe? Sim. Se age assim comigo, eu reajo assim. Se age mais assim, eu reajo assim. Você não tem ali um ponto de equilíbrio de respirar. Eu não vou fazer isso. E aí, Rubens? Essa trilha está baseando no livro de Provérbios, tipo, se eu não me engano, tem um acróstico lá, Mulher Virtuosa, quem achará, aquilo parece que é um acróstico, né? Cada letra vai falando aí, no caso, uma mulher, vendo, Mulher Virtuosa, quem achará. 31. Isso. É um acróstico, também no Salmo 119 é um acróstico. Isso. Aí a pessoa grava. Explica para as pessoas o que é um Um acróstico. acróstico, você pega uma por letra. favor. Aí eles pegam as letras gregas, né? Você pode até explicar, né? Pode. Porque é escritora, por exemplo, Você faz uma pergunta. É porque ela sabe, na Eu psicologia, não estou nem entendendo, me perdoe. O que é um acróstico, Rubens? Você pega a sua Juliane, aí você bota Isso. justiça. Isso. união, Sim. lealdade. Obrigado. Entendeu? Aí Esse vai é um formando. acróstico.
Na psicologia também tem muito isso. A Sim. gente pega uma metodologia, por exemplo, o meu é trilha EBA, né? Sim. O que é EBA? Evoluir basicamente agindo. Um acróstico aí. Isso é inteligente. Isso é coisa de que a gente usa como criança, uma criança usava, não sei se Usava muito, É igual o provérbio, a gente usava muito. Isso. O livro, ele nasceu também dessa questão da trilha, né? Quando eu comecei a viver a minha própria trilha. Sim. E eu decidi que ia unir as duas coisas para poder lançar um livro que fosse fácil das pessoas interagirem, lerem, entender um pouco sobre aquela parte da Bíblia, e entender um pouco, e se entender um pouco. Só que o que a gente fez? Nós montamos para que, dentro desse lançamento do livro, aconteça um movimento chamado Travessia. Sim, foi ouvido. Esse movimento vai ser do dia 1º a dia 31 de janeiro. Então, todo mundo que adquirir o livro vai participar gratuitamente desses 31 dias, que é o quê? A leitura do livro com todo mundo coletivo, Sim. áudios, os exercícios, as dicas que a gente vai dar ali diariamente e os desafios que são semanais. Por que isso, Ju? Massa, gostei. O que é que acontece todo dezembro, gente? Uma lista interminável de coisas que eu quero fazer Para o ano de para o ano 2025. Isso, para o ano 2025. E o que é que acontece? Muitas pessoas acabam não realizando, acabam não fazendo, acabam se sabotando, como, por exemplo, emagrecer. Quero emagrecer 3 quilos. Aí, quando chega, depois, lá para janeiro. Come. Aí come. Aí chega janeiro, quer emagrecer tudo. Então, assim, como é que eu posso, de repente, mudar algo dentro desse meu comportamento? Para que eu possa realizar essas coisas. Então, o movimento Travessia é para ajudar as pessoas nesse sentido, dentro desse contexto, né? E, além disso, cada pessoa que adquirir o livro vai estar me ajudando a ajudar a instituição de Irmã Dulce, que está construindo a parte de oncologia e de geriatria lá do hospital. Então, hoje o livro custa R$ 39,90 e R$ 30 desse valor vai diretamente ser doado para essa obra. Você já trouxe o livro aí para poder vender para a O gente? livro, deixa eu te contar, Ah, o livro sim. é em PDF, Sim. está sendo vendido pela Hotmart. Sim. Lá no Instagram, Trilha EBA, tem um link já. A pessoa clica no link e já vai aparecer livro 31 Portas Abertas. Aí ela clica ali, automaticamente ela comprando, já faz a doação e também vai participar do movimento. Participa do movimento. Participa do movimento. Pois é. Então, são